E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre o Enem? Bom, o Enem, como todos já sabem, a primeira prova impressa será no dia 17 de janeiro. E aí vem a pergunta, ainda dá tempo para estudar para essa prova do Enem? Bom, se você não organizou até agora, é possível que se organize. É lógico que quem está se organizando há muito mais tempo tem muito mais chance. Bom, minha sugestão, a primeira, eu acho que é a mais importante de todas, acesse o site do Enem. Lá, com certeza, você já acessou anteriormente para ter feito a inscrição, mas é importante saber que lá tem recursos importantes para o seu desenvolvimento, dos seus estudos e para que você vá bem. Primeiro passo, procure um tal de matriz de referência do Enem. Essa matriz é o que diz que cai no Enem e o que vai ser cobrado. Evidentemente que não vai cair tudo que está lá na matriz, porque senão você faria provas de inúmeras horas, tá? Olha aquela matriz, depois a gente vai fazer um estudo dela. Monte um cronograma de estudos. O que é um cronograma? Você vai estabelecer o tempo que você tem disponível, ou seja, quantas horas você tem por dia ou quantas horas você tem por semana, e você vai estabelecer entre as disciplinas, porque são várias disciplinas que tem que estudar para o Enem. Tem no caso que eu estou falando de química aqui, mas não vai estudar só química, você tem que estudar outras disciplinas também. Dou sugestão que vocês usem um Trello. Trello é um aplicativo gratuito que você pode usar tanto no celular como você pode usar tanto via internet, computador e assim por diante. E é interessante que você consegue se organizar melhor os seus estudos lá. Vamos lá. Bom, tem um detalhe que é muito... Quando eu olhei, eu falei assim, não acredito que está nisso. Eles estão dando essa colher de chá de graça, fácil para todos os estudantes. Tem uma cartilha do participante. É muito recomendado que vocês leiam essa cartilha, que lá exatamente foca como se deve estudar e está mostrando que o Enem, como ele é composto, que ele é composto por competências e habilidades. Primeiro passo, deixa eu falar uma coisa, o Enem ele tem uma diferenciação da teoria clássica de teste, onde você acerta mais testes e você tem uma pontuação. Ele usa teoria de resposta ao item, chamado TRI. Então ele valida exatamente se você chutou ou não aquela questão pelo número de acerto que você teve nas outras questões, que está associado às habilidades. Então, por exemplo, tem uma habilidade que é leitura de gráfico. Se você demonstrou que não sabe fazer leitura de gráfico porque você errou nas várias questões anteriores que lá tinham, se você acertou uma delas, ele não vai considerar uma pontuação tão alta, porque ele entende que você tem chutado aquela questão porque você não tem essa habilidade. Então é importante você ler essa cartilha de participante para abrir a mente. Essa habilidade que estão me cobrando, então eu tenho que saber sobre isso aí. Eu preciso saber uma relação entre um assunto de química, de geografia, de biologia, ou seja, o ciclo biogeoquímico, por exemplo, em relação ao meio ambiente. Então eu sei fazer isso aí, ótimo. Então essas questões que aparecerem e eu for acertando isso aí, eu vou ter mais pontuação. Então, uma pessoa que acerta 20 questões, ele pode ter 200 pontos, como outra pessoa acertou 20 questões, pode ter 600 pontos. É um exemplo, por exemplo. Isso está associado a esse TRI, tá? Então, leia essa cartilha de participante. Tem um item lá chamado Redação Nota 1000. Tem manuais dos corretores. Eu fosse você, entrava lá, fazia o download. Pode ser que o ano que vem não esteja mais disponível. Exatamente, tem lá o que um corretor deveria olhar para corrigir a prova. Anteriormente só ficava afadado isso aí aos professores que participavam da correção. E em geral os professores que participavam da correção não poderiam dar aula nos cursinhos, teoricamente, apesar de fazerem isso, tá? E nem em escolas. Então era virado a um público muito específico. Está disponível, leia e veja como que o corretor vai avaliar a sua redação. Se você anteriormente já sabe como que o corretor vai avaliar a tua questão, ou seja, a sua redação, fica muito mais fácil a sua escrita. E lá tem exemplos e provas que tiraram X notas e Y notas. E isso você pode repensar a sua redação, tá? É muito recomendado isso. Bom, tem uma parte que tem provas anteriores. Elas estão lá, não estão à toa. Façam todas, porque você vai começar a verificar quais competências e habilidades que estão inseridas nessas provas anteriores. Bom, agora falando de química. Peguei os últimos 3 anos e olhei a composição da prova. Há 10 anos atrás, a composição da prova do Enem era muito mais química orgânica do que físico-química. De um tempo para cá,
a prova começou a ficar menos química orgânica, um pouco mais físico-química e atomística. Se vocês olharem aqui 25, 25, 29, está dando em torno de 70 e poucos %. Essa intenção é o seguinte, você não acertar a prova inteira. Então pega esses 3 grandes assuntos e vamos estudar esses 3 grandes assuntos. Se eu fosse vocês, em química orgânica, eu estudaria as reações orgânicas. Todo sábado eu estou montando uma live sobre reações orgânicas. Evidentemente, não estou exatamente explicitando as questões do Enem, mas se você tiver interesse, estude por lá. Ou você estude por seu próprio material que você está estudando, mas estude as reações orgânicas. Em físico-química, são vários itens, mas o item termoquímica e eletroquímica é o que tem mais caído no Enem nos últimos 3 anos. Atomística, exatamente na ordem que aparece: forças intermoleculares, modelos atômicos, geometria molecular, ligação química. Se eu fosse estudar química, eu pegaria esses assuntos para saber de cor salteado. Por quê? É uma grande chance que as provas se reproduzam novamente. E se elas se reproduzem novamente por essa tendência, você estará bem, tá ok? Bom, desejo a você um bom estudo. Se tiver dúvida, escreva aí no comentário. Me fala mais aí que eu posso estar fazendo mais vídeos desse tipo. Beleza? Abraço, até mais.